Meus irmãos, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Amém, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Neste momento sagrado, eu te peço com carinho, deixe o seu pedido de oração nos comentários, porque eu estarei orando pela sua vida e pela sua família. A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está no meio deles. E nós cremos que neste momento Deus está presente conosco. Este não é um tempo comum, é um tempo precioso diante do Senhor. Por isso, vamos agora deixar de lado as distrações deste mundo, aquietar o nosso coração e focar totalmente neste momento para que possamos sair daqui hoje, avivados pelo poder da palavra do Senhor. Muitas pessoas vivem a vida inteira acreditando que estão bem, apenas porque continuam seguindo a rotina. Acordam, trabalham, conversam, sorriem, mas por dentro carregam um vazio profundo. Vivem sem direção espiritual, sem propósito eterno e sem perceber. Estão espiritualmente mortas, afastadas de Deus. Foi olhando para essa realidade que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Ele fala com pessoas que respiravam, que caminhavam, que tinham religião, mas que antes de Cristo estavam mortas espiritualmente. Paulo nos mostra que o maior problema do ser humano não é externo, mas interno. Não é a falta de dinheiro, de saúde ou de oportunidades, mas a separação de Deus. Porém, essa história não termina na morte espiritual, porque Paulo apresenta uma das expressões mais poderosas das Escrituras. Mas Deus, quando tudo parecia perdido, quando não havia esperança, Deus interveio com graça, misericórdia e amor. Efésios, capítulo 2, revela que não fomos apenas melhorados, fomos vivificados. E essa nova vida não vem por mérito humano, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, onde o apóstolo Paulo nos ensina sobre a nova vida que temos em Cristo pela graça. O texto começa nos lembrando de onde nós viemos. Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, vivendo de acordo com os desejos da carne e dos pensamentos, sem direção espiritual e sem esperança. Mas a palavra muda completamente o tom, quando Paulo declara: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que somos salvos, não por obras, não por merecimento, mas pelo favor de Deus. Paulo continua dizendo que fomos ressuscitados com Cristo e colocados em posição espiritual com Ele, para que em todas as gerações fosse conhecida a grandeza da sua graça. E o texto se encerra afirmando que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve Efésios capítulo 2, ele não está apenas contando uma história do passado, ele está revelando uma verdade espiritual profunda sobre quem nós éramos e quem nós nos tornamos em Cristo. Quando Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos ensina que não se trata apenas de erro ou falha humana. Morte espiritual é separação de Deus. É viver respirando, mas sem vida espiritual. É caminhar segundo o curso deste mundo, sendo conduzido por valores que não vêm do céu. Mas então Paulo usa uma das expressões mais poderosas da Bíblia. Mas Deus, isso significa que a nossa história não termina naquilo que o pecado fez. Ela é transformada por aquilo que Deus faz. Paulo deixa claro que a mudança não acontece por esforço humano. Não é por obras, não é por merecimento. É pela misericórdia e pela graça. Deus nos amou quando ainda estávamos mortos. E foi esse amor que nos deu vida em Cristo. Quando ele afirma que fomos ressuscitados com Cristo, Paulo nos ensina que a salvação não é apenas perdão do passado,
É uma nova posição espiritual, uma nova identidade, uma nova forma de viver. E ao dizer que somos feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras, Paulo nos mostra que a graça não nos deixa parados. Ela nos transforma, ela nos conduz a uma vida que glorifica a Deus. Não fazemos boas obras para sermos salvos, fazemos boas obras porque fomos salvos. Essa é a beleza do Evangelho. A morte foi vencida, a graça nos alcançou e agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, tudo o que aprendemos em Efésios capítulo 2 nos leva a olhar para a nossa própria caminhada com Deus. Paulo nos ensina que não podemos viver hoje como vivíamos antes de conhecer a Cristo. Se fomos alcançados pela graça, nossa vida precisa refletir essa nova realidade. Estar vivo em Cristo significa mudar a forma de pensar, mudar as atitudes, mudar as escolhas. Não seguimos mais o curso deste mundo. Agora, seguimos a direção do Espírito Santo. Essa palavra nos chama a examinar o nosso coração. Será que ainda estamos presos a velhos hábitos, velhas práticas, velhos pecados? Ou será que estamos vivendo como alguém que foi ressuscitado com Cristo? Paulo também nos ensina a viver em humildade, porque nada do que somos hoje vem de nós. Tudo vem da graça de Deus. Isso nos livra do orgulho e nos ensina a depender do Senhor todos os dias. Paulo também nos ensina a viver em humildade, porque nada do que somos hoje vem de nós. Tudo vem da graça de Deus. Isso nos livra do orgulho e nos ensina a depender do Senhor todos os dias. E quando entendemos que somos feitura de Deus, criados para boas obras, aprendemos que nossa fé precisa produzir frutos no amor, no perdão, no serviço, na obediência. A aplicação dessa palavra é clara. Quem foi alcançado pela graça não permanece o mesmo. Deus nos tirou da morte espiritual para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, depois de meditarmos nesta palavra tão viva e poderosa, percebemos que Deus não está apenas nos ensinando algo novo, Ele está nos chamando para uma transformação real. A graça que nos alcançou não foi barata. Ela nos tirou da morte espiritual e nos conduziu para uma nova vida em Cristo. Diante disso, não há outro caminho a não ser nos colocarmos na presença do Senhor, em oração, com o coração aberto e rendido. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos agora na Tua presença com temor e gratidão. Obrigado, porque estando nós mortos em nossos pecados, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Obrigado porque não foi por merecimento, não foi por esforço humano, mas foi pela Tua graça infinita. Pai amado, à luz desta palavra, nós entregamos a nossa vida completamente a Ti, entregamos nossa mente, nossos sentimentos, nossas escolhas, nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Que toda a área que ainda não reflete essa nova vida em Cristo seja hoje tocada pelo Teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que ainda carrega marcas do velho homem seja crucificado na cruz com Cristo. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes ainda tentamos viver pela força do nosso braço. Perdoa-nos quando nos afastamos da dependência do Senhor. Ensina-nos a andar diariamente, conscientes de que somos novas criaturas, vivos em Cristo, guiados pelo Espírito, sustentados pela graça. Agora, Pai, entramos em um tempo de intercessão. Nós colocamos diante do Senhor a vida espiritual de cada irmão e irmã que ora conosco neste momento. Aqueles que estão fracos na fé, fortalece agora. Aqueles que estão desanimados, renova as forças. Aqueles que estão confusos, traz clareza. Aqueles que estão afastados, chama de volta com amor. Intercedemos também pela vida sentimental. Cura corações feridos. Restaura emoções abaladas. Traga paz onde há ansiedade. Traga descanso onde há sobrecarga. Que o amor de Cristo governe os relacionamentos e traga equilíbrio emocional. Pai, nós oramos pela vida física. Toca nos corpos enfermos. Visita hospitais, casas e lares. Onde houver dor, traz alívio. Onde houver enfermidade, libera cura. Onde houver cansaço, renova as forças. E por fim, Pai, nós te pedimos, abençoa cada irmão que ouviu esta palavra. Aquele que está firme na fé sustenta para que permaneça.
Aquele que está fraco fortalece para que não desista. Que todos nós possamos viver como verdadeiros testemunhos da tua graça, que saiamos deste momento renovados, avivados e comprometidos com uma vida que glorifica o teu nome. Nós entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe com outras pessoas para que elas também recebam essa bênção. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e continuar participando de mais orações aqui na Hora Sagrada. Até a próxima Hora Sagrada. Se Deus quiser e